Confiar em Deus quando não entendemos seus planos. O que acontece quando escolhemos confiar em Deus mesmo sem compreender totalmente o que Ele está fazendo em nossa vida? Bem-vindo ao Semente da Fé. Todos nós fazemos planos para a nossa vida. Imaginamos caminhos, construímos sonhos e esperamos que tudo aconteça conforme aquilo que planejamos. Mas existem momentos em que Deus conduz nossa história por caminhos inesperados. Situações surgem, acontecimentos mudam nossos planos e somos colocados diante de algo que não compreendemos totalmente. Nessas horas, surge uma escolha interior muito importante: confiar ou resistir. A leitura de hoje apresenta a história de José, um homem justo que precisou enfrentar uma situação difícil e surpreendente. Seus planos foram abalados, suas certezas foram questionadas, mas sua resposta mudou completamente o rumo da história da salvação. É nesse contexto que nasce a pergunta que guiará nossa reflexão de hoje: o que acontece quando escolhemos confiar em Deus mesmo sem compreender totalmente o que Ele está fazendo em nossa vida? Permaneça comigo até o final, porque essa palavra pode nos ensinar a confiar mesmo quando o caminho parece incerto. A leitura bíblica de hoje está em Mateus capítulo 1, versículos 16, de 18 a 21 e 24, e diz assim: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, era justo e, não querendo denunciá-la publicamente, resolveu abandoná-la em segredo. Enquanto pensava nisso, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Reflexão: José tinha planos simples e claros para sua vida. Ele estava comprometido com Maria e provavelmente imaginava uma vida tranquila ao lado dela. Mas de repente tudo muda. Maria aparece grávida, e José não entende o que está acontecendo. Para qualquer pessoa naquela situação, a confusão, a dor e o medo seriam naturais. José poderia ter reagido com revolta, julgamento ou raiva. Mas o Evangelho diz algo muito importante: ele era um homem justo. Isso significa que, mesmo em meio à dor, ele procurava agir com misericórdia e retidão. Essa passagem nos lembra que muitas vezes a vida também nos coloca diante de situações que não compreendemos. Planos mudam, caminhos inesperados surgem, perguntas aparecem sem resposta, e nesses momentos somos convidados a escolher entre confiar ou nos fechar. Se você já viveu um momento em que não entendeu o que Deus estava fazendo na sua vida, escreva nos comentários: Senhor, eu confio nos teus planos. Enquanto José refletia sobre o que fazer, Deus entrou na história. O anjo aparece em sonho e traz uma mensagem clara: não tenhas medo. Essas palavras aparecem muitas vezes na Bíblia. E não é por acaso. O medo muitas vezes nos impede de perceber o que Deus está realizando. Ele nos paralisa, nos faz duvidar e nos leva a tomar decisões precipitadas. Mas quando Deus fala, Ele ilumina o coração e revela que seus planos são maiores do que nossas preocupações. José descobre que aquela situação que parecia confusa fazia parte de algo muito maior: o nascimento de Jesus, o Salvador. Quantas vezes também não compreendemos o que Deus está fazendo porque enxergamos apenas o presente, enquanto Ele vê toda a história. Se você acredita que Deus pode transformar situações difíceis em algo maior, escreva: Deus está conduzindo minha história. Depois de receber a mensagem do anjo, José faz algo extraordinário. Ele não discute, ele não adia, ele não tenta negociar. O Evangelho diz simplesmente: José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Esse gesto revela uma fé profunda. José confiou em Deus mesmo sem ter todas as respostas. Ele escolheu obedecer mesmo sem compreender completamente o futuro. E foi exatamente essa confiança silenciosa que o tornou parte essencial da história da salvação.
Às vezes imaginamos que grandes obras de Deus acontecem apenas por meio de gestos grandiosos. Mas muitas vezes elas começam com uma decisão simples: confiar. Se você deseja confiar mais nos caminhos de Deus, escreva: quero seguir a vontade de Deus. Voltamos agora à pergunta que guiou nossa reflexão: o que acontece quando escolhemos confiar em Deus mesmo sem compreender totalmente o que Ele está fazendo? Descobrimos que os planos de Deus são maiores que os nossos. José poderia ter se fechado ao inesperado, mas escolheu confiar. E por causa dessa confiança, ele se tornou guardião da Sagrada Família e participante direto da missão de Deus no mundo. A fé muitas vezes começa exatamente onde termina a nossa compreensão. Quando confiamos, Deus conduz nossa história para algo muito maior do que imaginamos. Oração. Senhor, muitas vezes não compreendemos os caminhos que a vida nos apresenta. Ensina-nos a confiar em Ti mesmo quando o futuro parece incerto. Dá-nos um coração semelhante ao de José, capaz de ouvir a Tua voz e seguir Tua vontade com fé e coragem. Amém. Se esta palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu confio nos planos de Deus. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e inscreva-se no canal Semente da Fé. Ative o sininho para acompanhar nossas próximas reflexões. Que Deus te abençoe e até a próxima Semente da Fé.